Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, pela segunda vez esse ano. Eu lembro porque eu olhei hoje, consultei qual foi a primeira aula, porque eu falei que ia trabalhar o ano todo o tema amar ao próximo, amar a Deus e amar a si mesmo. E hoje é a segunda aula aqui, então. Nós falamos na outra vez sobre amar ao próximo. Hoje, amar a si mesmo. Osório já escutou várias vezes essa. A Selma. Então, nós precisamos entender essa tríade. Porque esse mandamento é o maior da lei de Deus. Moisés já colocou no primeiro mandamento dos 10, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como você... Ainda ele acrescenta, né? Com todas as tuas forças, com tudo isso. Acrescenta várias questões ali. Porque até diz que Deus, nós temos que amar a Deus porque Deus tem que ser respeitado, porque Deus, né, pune. E hoje, na verdade, depois de Jesus, a gente sabe que Deus não pune. Somos nós que nos punimos. Então nós temos que ir entendendo diferente e amadurecendo o nosso conhecimento. A lei sempre é a mesma, mas o nosso conhecimento sobre a lei. E já vem Jesus, no encontro que ele teve com o doutor da lei, com Nicodemos. O Nicodemos, eles sempre queriam fazer uma pegadinha para Jesus. E eles perguntaram: Nazareno, já que você anda falando por aí, me diga isso. O que é que o homem tem que fazer para merecer a vida eterna? E Jesus, como sempre, ele responde fazendo uma pergunta: o que é que está escrito na lei? Era lá, amar a Deus, exatamente isso. Porque aqueles outros mandamentos é complemento. Não matar, não roubar, não adulterar, não isso. É complemento, né? Já está implícito ali no amar a Deus, amar ao próximo. E então Jesus repete: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer isso, porque aí está a lei e os profetas. Então, muito que bem. Hoje, com o estudo, com a doutrina espírita, nós temos que entender de fato. E ainda mais agora na era nova, pós-pandemia, pós-segundo milênio, porque é a hora que a doutrina espírita assumiu, vamos dizer, o compromisso de realmente ensinar as pessoas, porque até então ela apenas estava comprovando que a vida era imortal, que ninguém morre, que existe a mediunidade, que existem outros mundos, enfim, era isso. Hoje não precisa mais isso, a própria ciência está cuidando disso. Semana passada ainda tinha um artigo da medicina que estava lá com os aparelhos no cérebro de uma pessoa e a pessoa morreu. Mas eles descobriram que o cérebro, momentos antes de morrer, recebeu todas as informações daquela vida da pessoa. E quem não sabe é que passa um filme quando a pessoa está prestes a morrer. Todos já sabiam, mas a ciência precisava provar. Faleceu todos os órgãos do corpo, a pessoa morreu, o cérebro continuou processando aquilo até que o espírito de fato se desligasse e seguisse o seu caminho. Então eles anunciaram isso está na internet. Então, para nós nessa era nova, agora é a época, é a era da atitude. Eu já vou passar ali, já vou explicar melhor isso. É a era da vivência. E a doutrina espírita, ao contrário de todas as religiões, não é mais uma religião. Ela é uma doutrina que veio com um corpo doutrinário com base religiosa, científica, filosófica. Na verdade, ela é a baliza das religiões. Ela é como é que se diz, a diretriz a partir de agora. Olha o compromisso.
mas e tal. Gente, nem nós não estamos preparados para seguir como deve ser. Eu estou 50 anos aí trabalhando na doutrina espírita, a partir de agora, gente, é diferente. Ainda falei, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, num congresso espírita em Goiânia, em 1999, ele deixou uma mensagem, que essa mensagem já virou livro. Porque essa mensagem é uma orientação para que como devem trabalhar as casas espíritas, os espíritas, como devem ser as reuniões. Nada daquilo tão formal, gente. Deve existir muito mais fraternidade entre as pessoas. E o que é isso, gente? Amar, amor. Então, se a gente for notar, desde o primeiro mandamento, todos começam pela palavra amar. E nós ainda não sabemos amar. Não sabemos. O que é o amor? É um fogo, uma paixão, é um sentimento, isso sim. É o sentimento mais nobre. Mas o amor, ele surge assim, um estalo, pum. Não, gente. Até pode. Mas ele muito mais surge com a convivência. A gente aprende a amar. Aí as pessoas, mas como, Elcio? Bom, deixa eu completar só do Nicodemos, né? Então Jesus respondeu para ele isso e ele ficou de boca calada. Cumpri. Porque ele ainda completou, daí ele deu uma chicotada, ele disse, porque vós sois como túmulos, caiados por fora e podres por dentro. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer, eles com aquelas túnicas maravilhosas, tudo aquilo ali, aquelas pombas, aqueles chapéuzão, quem já viu aquilo, os filmes ali, né, os chapéuzão, tudo, para eles te atenderem, você tem que marcar tudo, quer dizer, eles são os tais, são os doutores da lei. E, no entanto, gente, o amor se desveste de tudo isso a exemplo de quem? Jesus. Olha a simplicidade. Qual é a sinagoga que Jesus pregou? Qual é a igreja que ele construiu? Nenhuma. Era na beira do mar, embaixo de uma árvore, em cima do morro, aproveitando todos os momentos da vida. E é exatamente isso que é o trabalho espírita. Estamos aqui congregando hoje, marcado horário, estamos aqui trocando figurinhas, ideias, trazendo novidade. Mas o nosso trabalho verdadeiro como espírita é quando saímos da porta para a rua. É como vamos nos comportar no trânsito, no ônibus, em casa, no trabalho, diante das pessoas. É esse o verdadeiro trabalho. Eu tenho conseguido mais adeptos para o espiritismo na minha convivência do dia a dia do que dentro da casa espírita. A casa espírita está lá, a gente faz as reuniões, as pessoas vêm, vão, não vêm mais, foge, quando você dá uma apertadinha, e às vezes fica anos assim. E enquanto você convive com as pessoas, elas se tornam espíritas assim. Olha, está aqui, leva o livro, vai lendo, vai assistindo palestras. Hoje tem as palestras gravadas, tudo isso. Já manda para os parentes, já manda para esse. Mas eu não sabia que o espiritismo era assim. O espiritismo é isso aí, gente. É a coisa mais simples do mundo, é uma escola. São os livros para a gente estudar, para aprender, para melhorar. O verdadeiro espírita quem é? Não é aquele que está super vestido, não. É aquele que está constantemente se esforçando para melhorar nas atitudes. Esse é o verdadeiro espírita. Então, entender muito a palavra amar. Então, voltando lá, muitos ficam pensando, assim como vocês, mas o amor é assim. Gente, vamos dar um exemplo? Vamos provar isso?
Vocês moram num prédio, numa rua, em algum lugar, conhecem uma pessoa, um colega de trabalho, uma colega, aprende a conviver e de repente vai. Hoje à tarde ainda eu falei numa palestra, como é bom um ombro amigo. Porque hoje à tarde eu falei sobre suicídio. Digo, como é bom um ombro amigo, onde a pessoa vai ali, a confiança, alguém que você realmente, puxa, eu posso conversar. Vocês encontraram essa pessoa, então, na pessoa de um vizinho, de alguém. E de repente essa pessoa vai embora, vai se mudar. Como é que você fica? Aí você descobriu que ama a pessoa. Ah, mas eu podia ter feito mais, eu podia ter aproveitado mais. Mas, gente, vai surgir N pessoas e que você vai amá-las. Tomara que isso aconteça daqui para frente nos casais, nas famílias. Porque muitas vezes os casais é o contrário. Namora bonitinho e tal, casa. Daí descobre que não é aquele, que não é aquela, que não é assim. E muitas vezes o duro é que perdura, persiste na relação, e aquela relação só piora. O que faz quando vê que piora? Uma pessoa me perguntou hoje, e daí como é que faz? Cada um pro seu lado, segue a vida. Segue a vida, continua, no mínimo como amigos. Será que é isso que ocorre? Na maioria das separações? Continuam amigos, né? Belezinha, ajudando um ao outro, apoiando. Não é assim, gente. Por que daí se degladiam? E ainda, o duro é quando tem filhos, crianças, ainda as crianças ficam como joguete no meio disso. Tem que facilitar a vida. Aí, verdadeiro cristão, verdadeiro espírita, que tem amor e que ama em todas essas instâncias, ajuda, entende, colabora. Ajuda o outro a crescer na vida. Mas não é isso que acontece. Então, eu estou falando isso porque é exatamente o que precisamos aprender a partir de agora. Então, vamos dizer mais uma regrinha aqui. O trabalho começa por aqui ou por aqui? Começa por aqui. O trabalho do amor começa aprendendo a amar. Inclusive, a aula número 3 é bem esse tema. Aprendendo a amar a si mesmo. Hoje a gente vai falar no geral, amar a si mesmo. Gente, é conhecendo essa pessoinha, esse eu, esse self, esse eu interno. Será que nós se conhecemos? E se conhecemos um pouco, será que a gente já se dominou? Eu já me controlei? Eu já aprendi tudo que precisava? Gente, nós nem começamos. Eu vou mostrar para vocês 2 livros aqui que eu tenho uns 4, 5 livros que eu estou estudando. Esse aqui eu estou preparando já palestras na continuidade. Reforma íntima. Reforma íntima. Gente, isso é o conhecer-se a si mesmo. Saber de tudo que você tem que trabalhar dentro de você. Poder olhar no espelho e dizer, puxa, agora eu acredito em você 100%. Será que a gente pode dizer isso? Você venceu tudo. Ou a gente chega à noite assim e tem vergonha de olhar no espelho. Se a gente tem vergonha, olha, dá uma corrigida. Quem ensina também muito isso é o Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, lá do século IV. E que é hoje um dos espíritos de verdade delegados por Jesus para aplicar o espiritismo no mundo. Só para vocês terem ideia, quem aplica o espiritismo no mundo não é eu sou um repetidor, um aprendiz. Mas, gente, é o Santo Agostinho, é o Francisco de Assis, é o Bezerra de Menezes, é N espíritos. Esse espíritozinho que escreveu esse livro aqui, quem é? Hernance de Faus, uma moça
que conheceu o Allan Kardec com 18 anos de idade. Allan Kardec tinha feito a primeira edição do Livro dos Espíritos, que não foi boa. Aí ele corrigiu o Livro dos Espíritos real, é da segunda edição para frente. Ela ajudou o Allan Kardec a escrever o Livro dos Espíritos. Ela foi uma das médiums de Allan Kardec. Ela e o pai dela ajudaram Kardec a fundar o primeiro centro espírita do mundo. Escola Parisiense lá de Estudos Espíritas. Fernando Cidade de Fátima. E tem mensagens dela dentro do Evangelho. Então é qualificada, né, para esse trabalho de reforma íntima, hein, gente? A hora que me caiu esse livrinho aqui, e eu fui dar uma palestra aqui no Francisco de Assis, estava lá na prateleira esse livrinho, pelo amor de Deus! Quanto custa esse livrinho? Era 10. 10 reais. Daí o seu Rodolfo lá, que cuida lá da livraria, mas eu faço questão de te dar de presente. Pelo amor de Deus, esse livrinho. Então, eu estou trazendo porque eu já faço a propaganda, gente. Achem! Isso aqui é livro para a gente ler o resto da vida, estudar. Porque ele vai nos ajudar aqui, ó. E aí me cai esse outro aqui, que eu ganhei da Federação Espírita Santa Catarina. Eu sou um colaborador lá deles. E todo mês eles me mandam um livro. Olha, Leon Denis. Ele era 10 anos mais velho do que ela. Mas ele também, com 20 anos, leu o Livro dos Espíritos. E tornou-se espírita. Divulgador. Nossa, pesquisador e um discípulo de Allan Kardec. Eu só sei que ele morreu em 1927. Era mais novo, né, do que Kardec. Kardec morreu em 1863. Então ele é bem mais novo, mas foi um continuador. Palestras aí na Europa toda sobre o Espiritismo. Olha o título do livro. O Porquê da Vida. Que é exatamente o que nós temos que aprender sobre a vida, sobre viver a vida. Então, por que tem que começar por aqui? Porque, gente, nós temos que trabalhar esse espíritozinho. Na primeira aula eu falei dessa parte, só estou dando uma pincelada agora, porque a gente veio evoluindo na evolução aí das espécies, se tornou humano. Quando nos tornamos humanos, adquirimos consciência. Porque o inconsciente fica onde? No espírito. É onde está armazenado todas as vidas. Olha a caixinha preta, né? E ligado no corpo encarnado, nós temos a nossa vida consciente, ligada aos 5 sentidos. Como diz assim, nós temos que abraçar a vida. Amar a vida. Olha o título aqui, o porquê da vida, né? Nós temos que amar a vida, amar a oportunidade, amar estarmos aqui. E amar a nós mesmos, que estamos aqui como alunos, aprendizes. E que se não aprendemos dentro da lei do livre-arbítrio, da ação e da reação, da causa e efeito, gente, isso é lei. Vamos colocar isso bem claro. Todo mundo deveria ter isso pregado na geladeira em casa. Porque a geladeira a gente está toda hora abrindo, né? Então já está lendo, olhando. Então, pegar na geladeira. Então, essas questões que nós temos que realmente colocar na nossa vida, colocar em prática. Então, o conhecimento de nós mesmos é o consciente fazendo parte desse dia a dia. E qual é a nossa obrigação se somos alunos da vida, da Terra, do planeta? É aprender, gente. É evoluir. A lei de evolução é uma das mais perfeitas de Deus. Todas no livro dos Espíritos, ali nas leis morais. Então, a evolução é sagrada. Acredite ou não. Seja espiritualista, materialista, mas a lei de evolução está valendo.
Se eu praticar iniquidades, vicissitudes, maldades contra alguém ou contra mim mesmo, eu vou sofrendo o reflexo. É por isso que nós temos dificuldades, que as pessoas reclamam tanto, muitas vezes, da vida, das aflições, dos conflitos. Por quê? Porque, gente, o que eu planto, eu vou colher. Isso não é lei do sítio? Se eu plantar feijão, o que eu vou colher? Feijão. Então, é a nossa vida, gente. Então, vejam, a escola espírita, o que vem ensinar. Não adianta gastarmos, vamos dizer, os nossos joelhos só pedindo, venha a nós. Gente, vamos nos elevar, nós temos que olhar para cima, conversar com a espiritualidade, com Deus, que é nosso Pai, e Deus é amor. Eu já vou dizer como é que nós amamos a Deus. Vocês já vão ver esse segredinho. Porque não é se ajoelhar, ficar 2 horas, fazer oferendas, fazer promessas, ir de joelho daqui, Aparecida do Norte, para mostrar que ama. Não é isso. Isso é sacrifício. Talvez com o sacrifício eu vou melhorar. Entende? O sacrifício às vezes faz eu pensar melhor, eu melhorar. Depois de uma semana de cama aí, engripado, doente, tomando remédio, como é que você levanta? Cheio de vontade de viver, não é verdade? Quem é que já não ficou uns dias de cama aí? Ah, meu Deus, eu não posso conversar com ninguém. Hoje até dá pelo celular, né? Mas antigamente não, você ficava doente, se isolava de tudo. Era só quem fosse te visitar. Mas então essa atitude, essa colocação do buscar nos conhecermos cada vez mais, inclusive o autoconhecimento, eu já vou colocar na sequência, eu estou me adiantando do tema. Então, eu só vou contar aquele segredinho para vocês. Porque o amar a si mesmo é o primeiro. Porque é onde então eu vou me vencer. Não tem países, na Índia, por exemplo, que eles se judiam, eles se autoflagelam achando que vão merecer coisas melhores de Deus, vão estar mais próximos a Deus. E não é isso também. Deus não quer autoflagelamento, Deus é Pai, Deus é amor. Deus nos quer juntos. Deus está, inclusive, dentro de nós, diz o livro dos Espíritos. Onde é que está Deus? Dentro de nós, na nossa consciência. E assim como Deus está no universo, porque Deus está em todos os lugares, mas principalmente dentro de nós, porque nós somos uma centelha divina. Então, olha que nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas somos projeto para ser. Ainda não somos. Ainda não somos. Somos rascunho. Olha a diferença. Somos rascunho. Ainda não somos a obra de arte que Deus planeja para cada um de nós. Então, de fato, a necessidade é aqui. É essa superação. A partir daí, nós estamos preparados para olhar para o lado e amar ao próximo. Eu falei do casamento, vocês ficaram assim. Você sabe por que a maioria dos casamentos não dá certo? Porque a gente olha mais o lado material. E quando você casa e começa a pagar a conta, dormir, escovar o dente, guardar as escovinhas do lado um do outro. Tem um expositor espírita que ia lá em Curitiba, ele dizia assim, olha, eu conheci um casal de amigo meu que eles se separaram por causa do jeito deles usar a pasta de dente. Ela apertava assim, da pontinha, ia trazendo, né, e tal. Ele ia lá e já apertava no meio. Pronto, se separaram por causa da pasta de dente. Então, as separações se dão porque você começa a se conhecer. Olha o conhecimento.
Você começa a conhecer o outro e ver que tá difícil de aceitar. Tá difícil de conviver. Porque não são iguais. Ou até porque não descobriram o amor. Não era de verdade. Era enganação. Era amor do Paraguai, né? Não tem Paraguai aqui, né? Acho que não. Era falso. Era falso o amor. Porque o amor é tão fácil, desculpa, mas é difícil de chegar nele. É difícil chegar no cernezinho dele. Porque aí a hora que tem realmente amor entre as pessoas, aí ele vai suportar. Aí ele vai entender. Aí ele vai, muitas vezes, de esquecer da própria vida para viver a vida do outro. Quem já leu o livro Renúncia, da Alcione? Esse livro ensina sobre amor. É lindo, a gente chora lendo esse livro. Porque ele mostra o que é amor. É muito importante. Então, então as pessoas não, elas, quando nós olhamos para o próximo, a gente começa a ver que não é. E a maioria das pessoas são egoístas ainda. E como eu estava falando lá na hora do livre-arbítrio e tudo isso, quando a gente tem o livre-arbítrio, você faz as tuas escolhas. E qual é o caminho que você escolhe? O mais difícil, que tem que ser tudo certinho, tem que estar dentro da lei, ou aquele que é lambazado, que vai de qualquer jeito, que te fornece os prazeres da vida ali. É aquele lá. E no Evangelho tem essa lição, né? A porta estreita, a porta larga. Basicamente, ela quer dizer isso. Você vai escolher o caminho das futilidades. Ah, esse aqui. O outro certinho eu vou deixar para depois. Até alguns dizem assim, enquanto eu sou jovem, eu vou nele. O outro lá é quando eu estiver velho. Daí não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Sempre. A gente só envelhece o corpo, a carne, o macacão, né? O espírito é sempre o mesmo. Se a pessoa envelhecer em espírito, alguma coisa está errada. Ele envelheceu junto com o corpo? Alguma coisa está errada. Quem viu o Erasmo Carlos ontem, que desencarnou? Ele tinha 81 anos, mas ninguém dizia que ele tinha 81 anos. Quem é que dizia que ele tinha 81 anos? Olha, esse camarada. Ele era um eterno jovem. Jovem guarda, né? E era assim. Então, olhamos para o próximo. Olha, aqui é um grande trabalho que nós nem começamos ainda. Por isso que vocês vejam que o assunto aqui vai dar 50 aulas. E nós vamos entrar em detalhes ainda aqui. Onde é que estão as nossas mazelas? Onde é que estão os nossos exageros? Onde é que nós extrapolamos os limites? Ou será que nós já estamos tudo justinho, tudo certinho? Não. Ainda não, nós estamos no início. Aí quando olhamos para o próximo, é isso que eu estou contando aqui. Então, nós estamos preparados para amar ao próximo como ele é? Olha a situação, não precisa responder. Essa é para ir pensando para casa. Assim. Eu estou preparado para entender, amar as pessoas como elas são? Porque isso é uma grande qualidade. Porque pessoas têm defeitos, nós nunca vamos encontrar pessoas perfeitinhas. Tem gente procurando amigo até hoje. Ah, mas eu não acho amigo perfeito, amigo que não tem defeito. Todos vão ter defeito. Todos. E nós temos que aprender a conviver com defeitos, com isso, com aquilo, com coisas boas, ruins, de cada um. E o importante é conversar, se ajudar, é ter abertura. A dificuldade está também em cada pessoa no seu nível de materialismo, de egoísmo, de vaidade, de cobiça, dos exageros. Cada um tem esses limites. Então, o segundo é amar ao próximo, que vocês estão vendo que tem um trabalho grande pela frente. Mas é gostoso. É gostoso porque nós estamos aqui convivendo.
com as pessoas. Ah, e outra pergunta daí. Pergunta para as pessoas se elas gostam de você também. olha. Pergunta se elas gostam de você. A gente tem medo de perguntar isso. Eu tô falando, mas ninguém nunca perguntou. Tem medo? Mas se ele falar a verdade. Então é muito interessante, porque aqui já é recíproco, né? E daí, para a gente seguir a aula, quando é que nós vamos amar a Deus? Depois que a gente vencer tudo isso aqui. Aí eu posso dizer, ô meu Pai, estou entendendo a vida, estou entendendo as pessoas, o porquê que eu estou aqui. Estou aqui para aprender a amar. Estou aqui para aprender a amar. E quando nós aprendemos a amar, nós estamos com Deus. Aí nós sintonizamos Deus que está dentro de nós. E aí nós nos tornamos fortes. Nos tornamos fortes, podemos vencer qualquer coisa. Como Jesus, olha Jesus, ele tinha dificuldade em alguma coisa? Não. Ele não deixou de vencer nada, ele venceu tudo. Ele inclusive ainda disse lá, na verdade, Osório, ele disse, eu venci o mundo. Único que pôde levantar a mão e dizer, eu venci o mundo, porque tudo que eu programei de fazer, eu fui lá e fiz. E as pessoas depois comeram na mão dele. O Pilatos teve um grande trabalho depois alguns meses depois ali ele já morreu. Porque as pessoas não viviam muito ali, era muita guerra, isso, aquilo, traições. E o Pilatos foi traído tudo ali, porque ele tinha amantes, tinha os que conviviam com ele, um queria o cargo do outro. Um pouquinho diferente do que é hoje, né? A politicagem da época. Um queria o cargo do outro, tudo que era do outro, roubavam as fazendas, roubavam tudo naquela época. E o Pilatos desencarnou, todos desencarnaram ali, foram pro umbral, claro, umbral. Moraram numa caverna do umbral durante 20 anos. Uma caverna no umbral. Isso até está num vídeo do YouTube, gente. Um vídeo do YouTube. Ver se eu lembro o nome. Não sei o que do umbral. Me ajudem aí. É alguma coisa do umbral. Então, o Pilatos, na verdade, ele ficou demente esses 20 anos. Ele era subjugado por todos aqueles outros que eram tudo funcionário dele ali, seus braços direitos ali. Ele era subjugado por todos e judiado. Ele tinha ferida no peito aberta todos esses 20 anos. Até chegar o dia em que a espiritualidade, ao comando de Jesus, mandou os espíritos buscarem trazer luz para aquela caverna e clarear a mente de todos, fazerem eles se entenderem, e quando Jesus pessoalmente vem resgatá-los. Agora imagine o nível de Jesus ali e o nível que ele foi tratado lá atrás. Ele, espírito de luz. Só um exemplo, né? Então, gente, por isso que Jesus pode dizer, eu venci o mundo. E hoje ele é o nosso governador, né? Do mundo. E é aí, então, com todo esse amor que nós temos todo o tempo do mundo também para aprender a amar, é que nós realmente amamos a Deus. Então, o meu contato, o meu convívio com Deus, e isso ensina Bezerra de Menezes nessa mensagem de 1999. E ele diz, gente, para conversar com Deus não é prece decorada. Não é chegar e fazer meia hora de oração. Não é oferenda, não é nada disso. É o teu dia a dia. Dormir, acordar, fazer o teu pedido. Hoje eu quero ser assim, hoje eu quero fazer isso, eu quero cumprir, chegar à noite, passar em revista como fazia o Santo Agostinho. Pergunta 919,
O Livro dos Espíritos. Passar em revista os pensamentos. Será que hoje eu agredi alguém? Será que eu feri alguém hoje? Porque isso é amor. Às vezes a gente não sente o que fala, o que faz. Mas pensar todo dia e ter humildade, às vezes, para ir lá se consertar com a pessoa. Me perdoe, ontem eu fui grosseiro com você. Ontem eu não te atendi da maneira que deveria ter te atendido. E vocês acham que essa escola não é a escola que vai dar sucesso, alegria e felicidade na vida de vocês? Claro que é. Porque se eu for funcionário, eu vou trabalhar bem, vou respeitar e vou ser amado pelos outros funcionários. Se eu for patrão, mesma coisa, eu vou ter mais oportunidade ainda de amar as pessoas e de ajudar. Se eu montei o meu empreendimento, eu vou ter sucesso. Por quê? Porque eu vou atender bem. Agora, quanta gente eu vejo nas estatísticas, acho que você deve ver isso, né? No seu trabalho. A gente vê nas estatísticas que a pessoa monta uma empresa, um comércio, alguma coisa, e dali a pouco fecha. Mas como é que ele atendia o cliente? Como é que era a relação com o cliente? Gente, cliente, a pessoa que vem ali fazer a tua empresa crescer, você tem que tratar bem. É cafezinho, água gelada, tudo isso, né? Eu fui gerente de vendas por 1 ano lá no Pará, imagine. No momento da minha vida. Isso lá em 1986. Fui gerente de vendas. Quando eu cheguei lá, aquele poeirão, aquele calor, gente, nem luz não tinha na cidade. As salas dos gerentes eram lá para dentro, com ar-condicionado, tudo e tal. Primeira coisa que eu fiz, gente, peguei a minha mesa lá, pessoal, esse cara é louco. Coloquei lá no canto da loja, água gelada, cafezinho aqui, eu quero estar vendo o pessoal atender os clientes. Eu quero conhecer os clientes. Pará é grande. Santa Catarina é grande, Paraná. Pará é gigante. E a gente vendia para o Pará inteiro. A gente viajava de avião para as cidades lá. Mas avião que eu digo é aqueles pequenininhos. Quando via a pista de pouso lá, eu digo, meu Deus, nós vamos descer aquilo lá. Parecia um risquinho assim no meio do mato. Era Altamira, não sei aonde era isso, era aquilo. Paraense? Eu morei na cidade de Redenção. Inclusive, meu primo era prefeito e morreu do Covid lá. Lá eu conheci o Alberto Almeida. Não sei se alguém conheceu ele. Ele vem muito dar palestras para cá agora. Médico. A gente fez um movimento espírita lá. Aí quando nós fomos para São Félix do Xingu, que a gente desceu lá, então, foi tratar de algumas coisas ali e tal, aí a pessoa, mas é o senhor, na hora do almoço, não dá para nós ir lá no centro e reunir um pouquinho? Vamos, claro que vamos. Por isso que eu digo, a gente vai misturando, porque a gente vai agir com amor. Gente. Amar não é dentro das 4 paredes da igreja, amar é, como eu falei para vocês, principalmente da porta para fora, porque aqui dentro nós temos a obrigação, o dever de nos amar. A gente se vê tão pouco, 1 hora por semana, 2. E os outros do dia a dia. E as pessoas, quando começam a adquirir confiança. Aí quando eu resolvi vir embora, de volta para Curitiba, eu perdi o pai e a mãe num acidente de carro, mais uma irmã 3 meses depois, digo, não, eu vou embora. Digo, eu sou formado nisso, naquilo e tal, não vou ficar no meio do mato, não. Ah, mas você vai ficar rico. Digo, não, meu objetivo de vida não é ficar rico, é conhecer pessoas, é viver, é isso, aquilo. Gente, vim embora, tive que botar a mudança num caminhão lá e não queriam deixar eu vir de lá. E voltei para a empresa que eu trabalhava no Paraná, foi lá me buscar de novo. Fui o único funcionário que entrou 2 vezes naquela empresa. Que era a empresa estadual de saneamento. Empresa pública. Que aí me aposentei e vim morar para cá. Estou aqui. Então, é com todas essas vivências que a gente vai amar a Deus. Mostrar realmente, conviver, ter relação com Deus.
Então não é a quantidade de palavras. Olha aqui, ó, essa tela que eu falei, ó, a lei do amor, está no Evangelho. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo, mas que depende principalmente do quê? Gente, é a atitude. Então acabou aquela época, aquela era que um expositor vinha aqui falar só daquilo que está no livro. E é muito fácil eu pegar uma lição aqui, pegar as palavras mais bonitas e vir aqui fazer uma maravilhosa palestra. Mas não ter nada para contar de atitude, de vida, de experiência. De realmente ser aquilo que você está falando. Eu pensei que, agora pós-pandemia, aí, eu acho que agora eu vou me aposentar, porque, meu Deus, o trânsito está ruim, está andando aí para as cidades aí, é difícil, e preparando aula e tudo isso. Eu acho que já está na hora de... Sempre vem aquela sensaçãozinha assim de zona de conforto, sabe? Melhor ficar no sofazinho em casa. Hoje tem jogo? Não, teve já, né? Tem isso, tem aquilo. A espiritualidade só vem e diz assim, o senhor, arregace as mangas. A alma deve ter sentido isso também. Arregace as mangas que é agora que vocês vão trabalhar. Agora que tem que contar, que tem que dizer o que é o espiritismo de verdade. E nós não precisamos daqueles que só falam teoria. Precisamos daqueles que têm teoria e prática. Qual é o melhor professor na escola? É aquele que tem experiência, né? Eu adorava aquelas aulas de conhecimentos gerais, de história, onde o professor, você via que ele tinha um carisma, sabia falar e contava aquilo da melhor forma. Eu só reprovei um ano na minha vida, na época do ginásio, em matemática. Nunca esqueço o nome do professor, nada disso. Matemática. Foi naquela escola que eles me indicaram quando eu formei qual é o curso que eu deveria fazer. E fiz. Reprovei em matemática. Depois eu me formei em química. Olha. Então, isso aqui ó, é a fábula de tudo isso aqui. Atitude. Aqui alguns livros que falam. Esse Atitudes de Amor da Sarah Nosey. Sarah Nosey tem quase 90 anos, hoje é uma escritora. Quem acompanha ela é a neta dela. Ela escreve o Atitudes de Amor e vários outros livros. Esse Atitudes de Amor é onde está totalmente essa mensagem do Bezerra de Menezes. Que eu falei, eu tenho essa aula pronta aqui já também. Como diz, no gatilho. No gatilho. Esse curso aqui, gente, já mudei aqui. Apertei antes. Curso de prática da fraternidade nos centros espíritas. Esse é o que era presidente da Federação Espírita Mato Grosso. Meu Deus, está me fugindo o nome. Eu já lembro dele. Porque ele teve aqui em Pissarras, até usou o meu computador para dar aula dele, ficou gravado aqui. Daí eu digo, deixa gravada aí a tua aula. Mas eles fizeram um trabalho muito bom nesse campo aqui. Ele é médico e ele está até no exterior hoje, dando as palestras dele, esses cursos. Curso de prática fraternidade dos centros espíritas, gente. Na época parecia um meio utópico. Não estava maduro ainda o movimento espírita para isso. Hoje é a lei. Ele ficou na dúvida, porque quem orientou, vamos dizer, a base do trabalho deles é Joana de Ângeles. E como ele ia trabalhar com Joana de Ângeles, ele foi até o Divaldo Franco pedir permissão para Joana, na época, que ainda estava com ele. Escuta, estou fazendo um trabalho e tal, queria pedir permissão. Divaldo só olhou, nós já estávamos lhe esperando. Está permitido. Queremos que você faça, é muito importante esse trabalho. Olha que bacana, né? Que diferença.
Aí ele voltou e começou a trabalhar isso no Mato Grosso e em todas as regiões que já adotaram isso. É um tipo de trabalhos, essas reuniões, ele desenhou e já tem tudo pronto, tudo planejado. Como é que tem que ser as reuniões, tudo isso, trabalho de fraternidade, reuniões de diálogo, de conversação, onde as pessoas realmente vão e abrem o coração. Então você pode buscar uma melhoria simplesmente na convivência. Até a gente chama muito hoje os trabalhos de cura da alma. Cura da alma. Olha que importante. É a verdadeira cura, né? Então, onde está a fórmula do amor a si mesmo? Existe fórmula? Vocês viram que não. Existem caminhos e não fórmulas. E é aquilo que a gente já falou até agora, que é só para fortalecer. Vamos lá. Então, no íntimo de cada ser é o autoconhecimento. Tem vários escritores, espíritas e não espíritas, hoje, trabalhando esse tema, gente. Até dentro da psicologia, dentro de vários campos, estão trabalhando o autoconhecimento. A pessoa realmente fazer processos de trabalho para se autoconhecer. E, claro, mudar a sua autoestima, mudar a sua valorização, tudo isso. Principalmente suas atitudes. Então, a prática do preceito amar a si mesmo, olha, 4 bases aqui. Conhece-te a ti mesmo? Quem é que falou isso? Sócrates. Estava escrito lá na Grécia, no templo de Delfos, 600 anos antes de Cristo, escrito lá numa igreja, num templo, conhece-te a ti mesmo. Então não é de agora, a ideia já vem de muito antes. Mas claro que o povo não estava maduro para entender isso. Muito primitivo, né? Muito rebelde ainda. Aí vem autoconhecimento, é agora. Aí vem reforma íntima, está aqui. Reforma íntima. Isso aqui é um trabalho para se fazer até na casa espírita. Porque na casa espírita tem a vantagem que a gente vai estudar em grupo e se autoajudar. Se autoajudar. Maravilhoso esse trabalho aqui. Esse é um autoencontro. Nos encontrarmos conosco mesmo. É onde eu vou estar tranquilo, vou ter a posse da paz na minha vida. Porque tem gente que não tem paz. Nessa aula de suicídio que eu falei, o suicídio, um dos caminhos é que a pessoa perde a paz, perde o controle, perde tudo isso. Você vê numa encruzilhada, não tem solução para ela, e talvez até por ela não ter trabalhado, aqui ó, o autoconhecimento, conhece a ti mesmo, amar a si mesmo, principalmente no campo de adquirir a humildade, principalmente a humildade. Às vezes a pessoa morre, se mata por não ser humilde, para não pedir um perdão. Para não pedir perdão, eu morro, mas não peço perdão. Vocês já viram falar isso? Eu morro, mas não falo mais com aquela pessoa. Orgulho, falta de humildade, orgulho, tudo isso. O amor próprio ferido, muitas questões. E dívida também, né? Porque quantas pessoas hoje não se endividam e acham que não tem mais saída? Gente, começa do zero. Só que precisa ter humildade, né? Eu perdi tudo na vida, agora não adianta mais viver. A gente perdeu tudo na vida, começa de novo. Mas na minha cidade não dá, muda de cidade. Vem de Cascavel para Itajaí, né? E vai mudando, e vai conhecendo mais gente. Opa, eu me encontrei. Vocês já viram aquela história de uma pessoa que não se dava bem numa cidade, não se dava bem, juntou tudo no carro, vou procurar uma cidade melhor. Chegou lá numa cidade, essa cidade aqui é bonitinha.
E já perguntou para a primeira pessoa que estava ali varrendo a rua: escuta, essa cidade aqui é boa para morar? As pessoas são assim, assim, assim. Aí a pessoa olhou calma para ela: olha, essa cidade é igual a todas, só depende de vocês. E a primeira pessoa já deu a resposta para eles, era um sábio que estava ali varrendo. Só depende de vocês. Toda cidade é igual. Então, eu já olhei o título aqui, ó, O que buscamos na vida, né? Olha, esse livro responde essa pergunta. O porquê da vida, do Leon Denis. O porquê da vida. E tem muitos outros livros e obras, gente. Tem eu não posso carregar todos, mas cada vez que eu venho eu trago 2, pelo menos, para mostrar. O que buscamos na vida? Temos que ter essa resposta dentro de nós. Eu tenho que ter o meu objetivo de vida. Se alguém veio aqui só para tomar um passo, assistir uma palestra, vai sair hoje com um objetivo de vida. Olha, vai levar muito mais, eu tenho certeza. Muito mais motivação, alegria para acordar amanhã, para trabalhar, para enfrentar as pessoas, vai entender por que tem um colega de trabalho difícil, por que tem alguém dentro de casa que é uma pedra dentro do sapato. Mas vai encontrar também aquela meia que é pro meu pé. Gente, tudo tem resposta. Só depende de quem? O que o camarada varrendo falou? Só depende de quem? De você. De cada um. Eu não tinha que trazer muita teoria hoje. É mais essa questão de aquecer alguma coisa dentro de nós. É que nem carro antigo, né? Que tinha que esquentar primeiro. Né? Que naqueles lugares frios lá para cima da serra, tinha uns trator de óleo cru, né? Vocês não conheceram, não? Tinha que fazer fogo, o Osório conheceu, o Osório é antigo. Tinha que fazer fogo embaixo do trator para esquentar o óleo dele, porque senão não pegava nunca. E nós somos assim. Então eu vim hoje para acender esse óleo cru que tem dentro de nós. Ou tem sangue, né? Um sangue, como é que é? Sangue nobre, normal, quentinho. Não, todo mundo é igual. Só depende de você. Para recomeçar. E olha, a gente, para recomeçar as coisas, tem que ter humildade. E aí a gente vai recomeçar, reviver, refazer tanta coisa na vida. Vamos lá? Então, o que buscamos na vida? Autoconhecimento. Agora já caiu tudo aqui. A essência divina. Quantas pessoas dizem, mas eu não sei encontrar Deus. Agora nós aprendemos a encontrar Deus. Dentro de nós. E você quer... Eu falei tanto de oferendas, de sacrifício, mas sabe, isso está dentro do Evangelho, tudo escritinho ali. Como a gente começa a compreender melhor o Evangelho depois que estuda tudo isso? Quer dizer, isso está no Evangelho. Como é que eu posso ter muito mais proximidade com Deus? É praticando o bem. Gente, e tem gente que pergunta para si mesmo, por que eu vou ajudar fulano? Por que eu vou? Ele nem merece. Não interessa se ele merece ou não. Às vezes vem o camarada ali pedir, agora na chegada de Itajaí ali tem uma mocinha com uma placa pendurada no peito. Estou pedindo donativo para comprar alimento para minha família. É isso que estava escrito. Então a gente vai olhar, mais um. Eu até procurei, puxa, a gente tem que se coçar, tem que colaborar, tem que ajudar. Porque não interessa o que a pessoa vai fazer. Um dia um camarada lá, eu dei o dinheiro para ele, eu vou ser sincero com o senhor, vou comprar cachaça. Mas eu não perco também a oportunidade. O livre-arbítrio é seu. A vida é sua e você vai fazer dela o que você quer. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou te ajudando, eu estou fazendo a minha parte. Você vai comprar um sanduíche, matar a fome é uma coisa, mas comprar uma garrafa de cachaça é outra.
Então, essa essência divina, ela está em nós, né? A aceitação plena do amor divino. Saber que Deus é Pai, que eu posso conversar com Ele, que Ele está dentro de mim. E que a maior relação com Ele, então, é a prática do bem. Se eu estiver fazendo bem, eu estou com Deus. Porque Deus queria dar aquela ajudinha, Deus queria dar aquilo que Ele está pedindo. E através de quem que Deus vai fazer? Quando eu falei que a espiritualidade mandou arregaçar as mangas, é porque eles disseram, nós precisamos de vocês. Nós precisamos do homem de bem. Nós precisamos do homem inteligente na terra, do homem isso, do homem caridoso, do homem de amor, né? Então, o conhecimento e domínio do eu, a planificação própria interna, buscar cada dia ser melhor, né, do que ontem, tornar-se fonte e jorrar amor. Olha o poço de Betsaida, que Jesus sentou lá perto da água, e que a moça veio buscar água e não levou água nenhuma, ela levou outra água para a família. E era lá naquele lugar que, ó, na Samaria, né, que era um povo meio rebelde lá, que não era muito adepto lá dos outros cristãos. E, no entanto, Jesus próprio fez com que ela corresse chamar a família lá para vir ouvir, e que Jesus estava dando a água da vida ali. A água da vida. Ó. Jorrar água da vida porque jorrou amor. Ele demonstrou amor. O início dessa conquista, dessa caminhada, sempre amar a si mesmo. Sempre esse é o início. Pessoal, obrigado a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe sempre. Ele é o nosso farol de luz, né? Que a gente possa ser sempre os seus trabalhadores, cada um de nós aí vamos dizer assim, fazer a sua parte, onde a gente estiver. Isso é muito importante. Que Ele nos dê sempre força, cada um de vocês leve para os seus lares essa centelhazinha. Lares, trabalho, rua, sociedade, onde estiver. Obrigado a todos vocês.